porque o Senhor, um dos objetivos da palavra de Deus nos cultos é estar sempre nos lembrando daquilo que precisamos acertar, daquilo que precisamos melhorar, daquilo que precisamos nos manter firmes fazendo, daquilo que não podemos nos esquecer. Temos facilidade de esquecer de muitas coisas e todos os dias, quando se assusta, não, eu esqueci de beber água hoje. Beber água é básico, mas a gente acaba esquecendo, quase não fiz isso hoje. Então imagine uma palavra, imagine uma direção, imagine um mandamento, imagine um ensinamento. Ele precisa estar fresco em nossa mente, ele precisa estar sempre, nós precisamos estar sempre ligados nele. Ele precisa fazer parte do nosso ser, do nosso dia. Nós não temos como estar todo dia lendo a mesma passagem, mas sempre o Espírito Santo manda eu repetir aquela passagem para que ela esteja fresca, porque muitas das vezes somos testados nas mesmas coisas, muitas das vezes somos testados em coisas diferentes, mas com o mesmo conteúdo, né? O diabo sempre usa estratégias diferentes para tentar te levar a cometer o mesmo erro. Então ele renova as estratégias e nós precisamos estar renovados no entendimento, precisamos estar com o entendimento fresco, as nossas mentes com a certeza da palavra, para não sermos confundidos e não nos desviarmos, não fraquejarmos, né? Não ficarmos inseguros quanto àquilo que Deus quer de nós, mas que tenhamos em nós uma segurança de que estamos certos, fazendo certo, andando certo. E quanto mais fresca a palavra tiver, acabei de ler sobre isso, aí você já toma uma decisão mais assertiva. E então é mais difícil você errar quando você está com a palavra viva no teu coração, e a palavra, quando ela está sempre fresca na tua mente, ela te traz tranquilidade. Quando você medita e está sempre lembrando e ouvindo, a sua fé é fortalecida, porque ela vem de ouvir a palavra de Deus. Então você está sempre com o coração convicto de quem você é, da autoridade que você tem, da promessa que está sobre a sua vida. E quando isso é fresco sobre a sua vida, a sua mente está ali e atrai aquela realidade para o seu coração. Quando você está meditando na palavra de Deus, ela está viva dentro de você, o seu coração descansa e tem paz mesmo com os problemas, porque você sabe que não se trata disso, que tem algo maior para nós, isso é só o começo, a eternidade nos espera. Maior é aquele que está em nós do que as aflições, os problemas. Teremos tribulações, mas em tudo somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, quando essa palavra ela é viva no nosso coração, os nossos dias se tornam mais tranquilos, mais leves, a nossa vida, as nossas decisões se tornam mais tranquilas, mais seguras. Então precisamos trazer sempre essa palavra aos nossos corações, né? Porque a Bíblia fala que aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que guarda a minha palavra, os meus ensinamentos, esse é o que me ama. Então quanto mais você grava, entende, valoriza esses mandamentos e os tem fresco, maior é o teu amor por Cristo. Isso é prova do nosso amor por Deus. E aquele que me ama, aquele que ama o Senhor, o braço forte do Senhor sempre está sobre a vida dele. Porque quando amamos essa palavra, nós levamos ela a sério e seguimos ela sempre. E quando nós seguimos sempre, as bênçãos, os sinais nos seguem, estabelecem sobre a nossa casa, sobre a nossa família. A blindagem do Senhor está sobre a nossa vida e o diabo não pode tocar. Então levamos uma vida mais tranquila e com resultados melhores. E aqui diz das virgens loucas. A palavra começa falando, né? Ela nos mostra aqui que haviam virgens loucas, virgens irresponsáveis, não virgens que brincavam de ser virgens, mas não levavam a sério a sua responsabilidade. Essa palavra remete para nós aos crentes, de muitos crentes de hoje, que são crentes que não levam a sério a vida com Deus, são irresponsáveis quanto à sua responsabilidade, quanto à tua santidade, que a virgindade faz menção a essa santidade. Muitos crentes negociam a sua santidade, não prezam ela e acabam perdendo os seus privilégios. Então, infelizmente, muitos hoje brincam de ser crente, e nós temos que tomar cuidado para que essa vaidade, essa
essa irresponsabilidade não nos alcance, não nos toque, mas que tenhamos nós uma vida de compromisso sério com Deus. É uma aliança, ela ainda é de noivado e nós teremos a boda de casamento, mas o noivado é um compromisso de casamento, é como se eu já fosse casado, eu sou dele e ele é meu. Então nós precisamos levar muito a sério essa aliança para que a nossa vida seja uma vida de quem tem um compromisso. Nós temos um compromisso com Deus, então não podemos ficar agindo de qualquer forma, com qualquer conversinha fiada, com qualquer brincadeira com qualquer um, andando em qualquer companhia, ser visto em qualquer lugar, porque isso pode comprometer o nosso relacionamento com Deus, isso pode comprometer o nosso casamento, pode trazer destruição no nosso casamento quando nós temos amizades com o mundo, amizades que não eram para ter, quando nós negociamos ou somos pegos em situações que podem comprometer a nossa aliança. Então, como nós temos esse compromisso, esse cuidado com o nosso relacionamento, nós precisamos ter um cuidado com o relacionamento com Deus, para que o diabo não encontre lugar, porque ele encontrou lugar na vida dessas virgens, elas não vigiaram, e quando assustaram de repente, sem perceber, elas eram virgens, estavam junto com as outras, elas estavam com as botijas, parecia que estava tudo normal, elas estavam indo em direção ao noivo, elas estavam esperando o noivo, parecia que estava tudo normal, e como nós vemos muitos crentes dentro da igreja, parece que está tudo normal, a pessoa está levando a vida como se estivesse fazendo tudo certinho, mas ela não entende que ela não tem azeite na botija. E quando assusta, pode ser tarde demais. Então, por isso, nós precisamos sempre fazer uma reflexão: como está a nossa vida com Deus, como está o nosso compromisso. Nós estamos levando a sério, nós estamos buscando de verdade, nós estamos sendo íntegros, fiéis. Porque quando ninguém está vendo, o meu pensamento deve ser blindado e consagrado a Deus. Os meus olhos, a minha visão deve ser consagrada a Deus. Não por causa das pessoas, das circunstâncias ao meu redor, mas pelo meu compromisso que eu tenho com Deus. O desejo do meu coração, a vaidade do meu coração, a maldade do meu coração, ela deve ser vigiada, ela deve ser a maldade tirada, o desejo controlado para que ele não cresça para o lado contrário, e o amor ao Senhor deve ser alimentado. Então elas não vigiaram, e quando assustaram, o noivo chegou. Então nós temos que ser prudentes. Nós não podemos baixar a nossa guarda. Nós entendemos que estamos sob uma guerra espiritual. Todos os dias o diabo levanta pessoas para tentar nos fazer desanimar, nos parar, tentar nos fazer entender o contrário do que Deus quer, tentar tirar a nossa alegria, a nossa paz, nos fazer sair da justiça de Deus. E nós não podemos baixar a nossa guarda. Nós precisamos viver uma vida contínua de oração, porque a oração é a nossa proteção, é a nossa construção, é a nossa blindagem. Então nós temos que blindar, orar sempre, todos os dias, sem cessar, por aqueles que nós amamos, por aqueles que nós queremos bem, por aqueles que precisam ser resgatados, porque os dias são maus, a volta está aí de Cristo, está por chegar. E o diabo não deixa de trabalhar, ele não brinca de destruir, de matar e de roubar. Então nós precisamos tomar cuidado com a nossa casa, com a nossa vida, com a nossa unção, a unção do Senhor sobre as nossas vidas. Ela é a proteção do Senhor sobre nós. Essa unção, ela demarca a proteção. Quanto maior essa unção, maior a proteção, a consagração nossa. Então nós precisamos andar debaixo da palavra de Deus, para que ela seja essa unção sobre as nossas vidas, seja essa marca. Precisamos andar de acordo, alinhados com ela. Então o azeite na Bíblia, ele representa, aqui faltou azeite na vida dessas virgens, e o azeite na Bíblia, ele representa a consagração. Quando nós consagramos alguma coisa, nós separamos alguma coisa para Deus. Deus sempre fez isso. Tudo que é dele, ele marca. Tudo que é dele, ele mostra. Tem uma marca. Assim como você põe um nome numa caneta para dizer que é sua, assim como você põe um carro, o documento do carro em seu nome, você registra um filho para mostrar que é seu, leva o seu nome. O povo de Deus leva o nome dele.
Então leva a marca, leva o azeite, leva a consagração. Então o azeite é acima de consagração das pessoas, do objeto como sagrado, como separado para Deus. E nós somos esse povo que carrega essa marca. Nós somos esse povo santo, filhos, como sacerdotes tinham unção. Nós temos sobre a nossa cabeça. E nós precisamos honrar a unção, levar ela a sério. Porque a unção é símbolo do Espírito Santo de Deus. O azeite também é símbolo do Espírito. Quando é ungido com azeite, o Espírito descia, o Espírito tomava posse, o Espírito podia agir. Era como se fosse a marca, o cerco, a legalização para que o Espírito pudesse agir. Quando nós carregamos esse azeite, nós carregamos o Espírito, e o Espírito pode agir em nossa vida. Então o azeite é uma representação desse enchimento, desse preenchimento do Espírito Santo em nós. Então nós precisamos, quem tem azeite está preenchido, quem tem azeite precisa estar preenchido do Espírito Santo, precisa estar cheio. Então representa uma presença contínua do Espírito sobre a vida do crente. Então essa é a representação. O crente que tem azeite é o crente que tem Espírito, que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é visto nele. Então essa presença precisa ser vista. Então nós, principalmente nesses dias, de tanta aflição, de tanta agitação, o mal está ao derredor, onde nós vemos vários sinais mostrando a chegada do noivo, o noivo está por vir, o mundo mostra rumores de guerra. Nós precisamos estar preparados, atentos, precisamos estar vigilantes, tomando cuidado a todo momento para não errar, para não pecar diante de Deus. E se errarmos, precisamos consertar logo, porque pode não dar tempo de ir buscar azeite. Então, se percebemos que está faltando, precisamos passar mais tempo. Se percebemos que algo está falhando, a luz, quando começa a faltar azeite, ela começa a querer apagar. E nós não podemos deixar que a luz em nós apague. Então, quando você percebeu que algo não está brilhando, uma diferença não está sendo vista, você precisa correr atrás e mudar a situação para que a diferença na sua vida seja vista pelas pessoas perto de você. Então, quem não percebe isso, quando assusta, a lâmpada apagou. E está na escuridão, não está vendo mais nada, e já nem está percebendo que está longe de Deus. É o que acontece com muitas pessoas, devagarzinho vai enfraquecendo, porque está acabando o azeite e não repõe. Nós temos que tomar cuidado com a presença de Deus em nós. Ela precisa estar cheia, ela precisa estar grande, ela precisa crescer todos os dias, para que a nossa lâmpada sempre esteja forte. Então muitas pessoas, hoje eu não vou não, amanhã eu vou a esse evento, eu não vou participar não. Aí quando olham, não tem azeite. Um pastor nosso falava que ele precisava de 3 domingos para a pessoa desviar. Faltava no primeiro domingo, não, hoje eu estou cansado, vou não. Domingo passado eu não fui, não sei o que, tal. Aí 7 qualquer coisa. Por quê? Enfraqueceu. Aí no outro domingo não vou também não. Depois de 3 domingos já nem lembrava mais que era crente. Achava que nem precisava ir na igreja. Por quê? O azeite enfraqueceu. O azeite acabou, perdeu a força do Espírito. E quando assusta, o noivo vem e está lá, sem azeite. O mal chega e não consegue nem enxergar de onde foi atingido. Como é que esse mal entrou na vida? Não sabe, porque estava no escuro. Agora, quando você tem a luz da palavra, e o mal tenta, você fala, opa, peraí, esse negócio aqui está errado. Não, esse negócio aqui está certo. Não, esse aqui não pode não, eu sou crente. Aí você começa a tirar e não deixar entrar, porque a luz do Espírito te faz ver qualquer coisa que compromete o seu testemunho. E você começa a tirar de perto de você. Mas quem não vigia quanto ao azeite não percebe quando o mal chega. Então o noivo pode chegar a qualquer momento, e nós precisamos estar com as nossas vidas cheias de azeite. O nosso corpo, as nossas lamparinas precisam estar cheias de azeite. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. E como que o Espírito Santo é visível na minha vida e na sua? Como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Como é que você sabe que a pessoa tem o Espírito Santo? Não é se ela fala em língua, se ela vai no reteté, se ela carrega uma Bíblia, se ela veste roupa bonita.
Algumas coisas dessas são reflexos, sim, do Espírito. Mas a maior prova do Espírito Santo é quando a pessoa tem uma vida com frutos do Espírito. Quando na vida dela tem um fruto de Gálatas 5, 22, tem amor, tem santidade, longanimidade, paz, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando tem isso no nosso jeito de agir e de viver, aí nós temos o Espírito Santo. Esse é o principal foco, esse é o a principal forma que você vê que a pessoa ela tem o Espírito Santo. Se ela não tem isso, se ela não age dessa forma, ela ainda está em processo. Então, quanto mais as pessoas vê paz em nossa vida, harmonia, bondade, benignidade, quanto mais é o fruto do Espírito, mais elas vão ver que tem Deus em nós. Quanto mais nós agimos assim, mais nós entendemos que estamos alinhados com Deus. Então, o azeite representa também a iluminação, a fé, porque o azeite é o combustível da lâmpada. Então, sem alimentar essa presença de Deus dentro de você, a fé não cresce, a fé não sai, a referência à luz não é vista. Por isso nós precisamos ler a palavra, para praticar a palavra, para viver a palavra, para ela ser vista em nós. Porque quando a boca fala que está cheio o coração, quando ele está cheio de Deus, quando a botija está cheia de azeite, a lâmpada brilha, a luz sai e clareia todo ao redor. Então nós precisamos estar cheios para que esse combustível do Espírito mantenha nosso corpo aceso, santo, separado, a nossa vida com responsabilidade, a nossa fé iluminada, crendo. Quanto mais você lê, mais fé você tem. Então nós precisamos ser responsáveis com a nossa vida espiritual. Então não deixe a sua lâmpada apagar, né? Não deixe o seu azeite diminuir. E essa é a essência, a nossa essência de vigilância. Quem não tem luz não consegue enxergar quando o mal entra. Então vai vigiar como? Se você tem o Espírito Santo. Você tem que estar ligado nele para você perceber. Quem está no escuro não vê. Vai vigiar o quê? Está tudo escuro, vou vigiar o quê? Como é que você vigia uma casa se você está no escuro? Você tem que acender lâmpada. Então nós temos que pôr a luz da palavra nas nossas vidas. Então as virgens loucas, elas não elas se comparam hoje com as pessoas que aceitam qualquer moda, qualquer modinha que o povo lança, ela segue, qualquer coisinha que o povo faz, ela abraça, ela segue, qualquer costume que o pessoal implanta novo, agora sim, a pessoa está sempre seguindo moda. A pessoa está sempre olhando para a vida social dos outros, em vez de... Eu não tenho que comparar a minha vida com os outros, eu tenho que comparar a minha vida com a palavra. É ela que precisa reinar na minha vida. Então os costumes que devem reinar na minha vida é o de Deus. Então muitas pessoas não entendem isso, que o mal acaba propositalmente fazendo isso, com sutilezas, devagarzinho, não tem nada a ver, isso é tranquilo, não é bem assim. E começa a tentar diminuir o temor, diminuir a santidade, diminuir o rigor. A palavra de Deus, ela foi feita para ser levada a sério, não é para ser negociada ou tratada de mais ou menos. É a santidade que ele nos ensina. Ah, mas o mundo vem ensinando, não precisa ser assim, isso é radicalismo. Ah, hoje é diferente, Deus não age assim. Eles tentam emplacar um monte de coisinhas dentro da igreja, um monte de modinhas dentro da igreja. E nós precisamos nos ater ao que a palavra diz. Então muitos estão sendo enganados igual a serpente fez com Eva no jardim. Ah, hoje pode ser de outro jeito, não foi bem assim que Deus disse. Mas quem tem azeite não aceita isso. Quem tem unção não aceita isso. Quem tem temor de Deus não negocia princípios. Quem tem vida de oração entende quando é de Deus e quando não é. E prefere pecar pelo excesso de zelo do que pelo desvazelo. Não aceita as vaidades desta vida, abre mão delas para viver em santidade. Então quem tem unção não negocia princípios. Preferencialmente, mesmo se precisar, ele deixa, ele toma prejuízos, mas ele não negocia princípios. Eu sou crente. Ele deixa de fazer algo para não correr o risco de errar diante de Deus. E tudo que ele vai fazer, ele leva a lâmpada, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a palavra de Deus. Mas as loucas faltou.
faltou luz, faltou a palavra, faltou o amor à palavra, faltou o compromisso com a palavra, faltou o entendimento da palavra. Então não entenderam os tempos, não sabiam quando ele estava chegando, não entenderam os sinais, igual muitos não estão entendendo que os sinais estão aí. Então a luz é enxergar a maldade disfarçada nas coisas. Olha quantas coisas a televisão está disfarçando a maldade no dia a dia, nas escolas, com exercício para os filhos, e só não vigiarmos, nós temos que tomar cuidado para que isso não entre. Então faltou perceber, faltou entender as distorções sutis das modas, dos valores. Estão distorcendo os valores, o errado agora é certo, o certo está virando errado, mas nós não podemos aceitar, deixar que isso entre na nossa vida. Não podemos aceitar tudo que o sistema impõe. Igual outro dia nós estávamos conversando com a esposa, o biquíni foi criado, distorceram o nome, fizeram um paninho diferente, para que as mulheres aceitassem ficar de lingerie em qualquer lugar, na praia, no clube. Você pega um biquíni e pega uma calcinha e sutiã. O que o biquíni cobre a mais? O que ele tampa a mais? A mulher está de calcinha e sutiã na praia. Ela está de calcinha e sutiã na frente de todo mundo. Não, é biquíni. Qual que é a diferença? O que o biquíni está tampando que a calcinha não tampa? O que um e o outro tem de tamanho diferente? É a mesma coisa, mas o diabo disfarçou. É moda, aqui pode. Então ali pode ficar pelada de roupa íntima na frente. Essa roupa íntima é para o esposo, é para a esposa, é para o cônjuge, não é para ficar mostrando o corpo para os outros. Mas o diabo emplaca as modas e os outros aceitam. Se você pegar e comparar, se você pegar a parte de baixo do biquíni e colocar com sutiã, parece que está de calcinha e sutiã. Se você pegar a parte de cima do biquíni e colocar de calcinha, parece que está de peça íntima do mesmo jeito. Porque é a mesma coisa. Só mudou o nome. Mas muitos crentes fazem isso. Se você falar, acha ruim ainda, que é isso, pastor? Não é assim não. E acaba usando o lugar para aproveitar. Mas o temor de Deus, quando está no coração, a pessoa não aceita, está errado. Assume uma cueca. Que diferença tem? E a pessoa está lá usando aquela roupa, porque está aceitando as modas, o costume, está aceitando o que o mundo está emplacando, porque está faltando azeite. Então muitos crentes, infelizmente, continuam usando. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque é assim que o diabo começa a entrar para poder quebrar valores, tirar a vergonha, tirar o temor e fazer a pessoa andar segundo a multidão. E nós não somos todo mundo, nós somos crentes, nós somos diferentes, seguimos outros padrões, o padrão do céu, o costume do céu, é um povo santo. Então não podemos andar igual todo mundo. Tem coisas que nós temos que apartar de nós. Então tem outras coisas que o horário não deixa falar, e minha esposa já fica doida comigo ali. Então nós precisamos tomar cuidado. Vou até pular, né, meu amor? É 15, né? Então nós temos que tomar cuidado, né, que muitas pessoas estão aí, muitas pessoas querem um bom casamento, mas não escolhem um crente para casar. Muitas pessoas querem um bom relacionamento, mas não tratam as pessoas melhores, não mudam o seu jeito de agir, dão exemplos errados e querem corrigir. Nós precisamos corrigir com amor, ensinando em amor da forma certa, vivendo no caminho, para que as pessoas enxerguem nós e perguntem por quê. E a gente fale, porque eu sou filho, eu sou separado, eu sou povo santo, eu levo a sério o que Deus pediu. Então, infelizmente, muitos casais vivem gritando um com o outro, falam de qualquer jeito um com o outro, querem um relacionamento melhor. Só teremos uma vida melhor, um emprego melhor, quando nós formos pessoas melhores. É reflexo, os sinais vão vir. Então, se tratamos as pessoas com desdém, brutalidade, com falta de educação e respeito, elas nunca vão ver a luz de Cristo em nós. Quando aceitamos o errado e fazemos errado também, as pessoas nunca vão ver a diferença em nós, nunca vão ver azeite em nós. Elas precisam ver a nossa vida parecida com a palavra, para que elas tenham a vida transformada. Amém?
Então todas eram virgens, todas eram cristãs, mas só metade tinha testemunho. Eram 10 crentes, mas só 10 tinham testemunho, só 10 tinham vida de oração, só 10 tinha santidade, só 5 tinha santidade, só metade tinha. A outra metade negociou, era joio no meio do trigo, estava na igreja, mas não estava preparado. Jesus voltasse, ficava lá. É essa a referência. Nós temos que estar preparados para subir. Nós temos que viver uma vida hoje prontos para sermos arrebatados e preparados para que, se não acontecer hoje, amanhã a gente não passe vergonha. A gente continue estabilizado, continue esperando. Então, uma vida de prudência. Então, infelizmente, metade estava cantando a música, e metade estava adorando o Senhor, tinha vida de adoração. Metade estava ouvindo louvores e metade estava ouvindo música secular, que não produz nada de espiritual, perdendo o tempo que tinham para adorar, usando com músicas que não agradavam a Deus. Então nós temos que tomar cuidado para que a gente não faça parte das loucas, a gente faça parte das prudentes. Porque muitos não levam a sério a vida cristã e acabam sendo pegos desapercebidos. Uns não priorizam, outros priorizam a vida com Deus. Nós precisamos amar estar nos cultos. O amor deve fazer parte. Uns vêm por compromisso, nós não. Nós viemos porque nós temos um compromisso com Deus, não compromisso com as pessoas. Uns vêm por comodismos, por religiosidade, porque fazem parte do grupo. Nós não. Nós viemos porque a gente precisa de Deus, ouvir a palavra. Nós amamos estar aqui. Nós amamos o que acontece aqui. Nós entendemos que nós estamos aqui a sermos luz para aqueles que passam lá fora, para que eles, ao verem essa porta aberta, possam entrar. E se não entrar, não fiquem desavisados no dia do juízo. Vão saber que tinham oportunidade. E se um dia o mal tentar arrebatá-los e eles precisarem de um lugar para correr, a porta está aberta. Então nós estamos reunidos aqui também por eles, para orar e interceder pela vida deles. Então nós precisamos entender isso, e quando entendemos, nós fazemos isso melhor, porque a essência muda tudo, ela muda o resultado, ela muda até o resultado da oferta. Por isso que a oferta de Caim não foi recebida, de Abel foi recebida. Os dois ofertaram a Deus, mas o coração não era o mesmo. Ananias e Safira ofertaram a Deus e foram castigados, porque a essência do coração é que faz a diferença. Então o nosso coração precisa estar em Deus, nas coisas de Deus, para que, ao sermos pesados na balança, não sejamos achados em falta. Mas na hora que Deus pesar o vaso, ele seja pesado. Não, esse aqui está pesado do Espírito, tem ouro aqui dentro, não é palha. Não é crente de palha, não é fogo de palha, é ouro, é prata, é obras de valor, é amor verdadeiro, genuíno. Então isso deve ser encontrado em nós. O noivo está chegando, a nossa luz precisa estar acesa, que brilhe o seu testemunho às pessoas, que a autoridade seja vista, que você tenha autoridade de pregar e de falar, porque você vive a palavra de Deus. Amém? Então, para que quando o Senhor chegar, para que quando a trombeta soar, nós venhamos ouvir o nosso nome e venhamos ouvir a palavra: vem, noiva minha, entra para o gozo do seu Senhor. E não ouçamos como as virgens ouviram, ficaram de fora. Apartai-vos de mim, vós que fazeis o mal. Não, nós somos aqueles que praticamos o bem, o amor, vivemos o amor, confiamos em Deus, carregamos a palavra, vivemos a palavra. Amém? Essa é a mensagem de Deus ao nosso coração nesta noite. Que como virgens prudentes esteja os nossos dias, todos os dias. Encha a sua botija de azeite ao acordar, para que no meio do dia não te falte azeite e você tenha palavras de vida, de salvação, para poder pregar o nome de Jesus para aqueles que estiverem necessitados perto de você. Para que você chegue de noite: hoje não tem culto não, mas eu vou orar, vou adorar, e o fogo desça na sua casa, porque você tem azeite. Hoje tem culto, você chega e o culto ferve de louvor, na adoração, porque você tem azeite. E onde tem 2 ou 3 ali com azeite, o fogo é maior. Então, que o Espírito Santo reine sobre a sua vida. Amém? Põe sobre os seus pés, essa é a mensagem do Senhor.
Deus amado e querido, te agradecemos por mais uma vez a tua palavra que vem de encontro e confronto ao nosso coração, nos chamando à responsabilidade de estarmos como virgens prudentes, preparados, ó Deus, com a lâmpada acesa e a botija cheia de azeite, que o teu Espírito, ó Deus, encontre espaço em nós e preencha todo o espaço em nós, para que não haja espaço para nós mesmos, para sentimentos terrenos, mas que predomine a visão espiritual e o sentimento espiritual, a sabedoria do Senhor reine sobre nós e guie os nossos passos todos os dias. Que a tua força, a tua graça seja permanente, seja crescente em nossas vidas todos os dias. Assim oramos e consagramos tudo que temos ao Senhor, tudo que somos ao Senhor, que a nossa vida seja para a honra e glória do Teu nome, e que estejamos preparados com o coração desejosos para ouvir os Teus anjos, ó Deus, chamarem a Tua igreja, e para que venhamos subir com uma alegria no coração daqueles que foram fiéis até o fim. Que essa seja a certeza, a convicção que reine sobre nós. Assim te agradeço.